Romanos capítulo 10, prosseguindo com a nossa série sobre mente renovada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre confissão, tá? Eu preciso dizer para você que a confissão, ou seja, aquilo que sai da nossa boca, revela o que se de fato nós temos uma mente renovada ou não. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Romanos 10, verso 9, diz assim: pois, se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque é crendo de coração que o homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que ele confessa a respeito da... Tem alguém lendo comigo, gente? Vou ler de novo, vocês não me convenceram não. Verso 9: pois, se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque é crendo de coração que o homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que se confessa a respeito da salvação. Gente, quando esse texto mostra para nós que existe uma lei espiritual. E que lei espiritual é essa? É que é que as nossas confissões é que vão governar toda a nossa vida. Eu acho que disse aqui já, e preciso repetir, que nós nunca iremos além daquilo que a gente está crendo e além daquilo que a gente está confessando. Pensando um pouquinho sobre a palavra, nós vemos que os crentes, eles são de fato bons em manter a sua fé fixada na palavra, mas manter a fé fixada na palavra não é o suficiente. A confissão faz parte desse pacote que a nova criatura precisa expressar. A confissão é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente está crendo. Quem está me ouvindo, gente? A confissão é parte daquilo que a gente está crendo. Só que a nova criatura, a confissão da nova criatura, ela não pode ser circunstancial. O que é isso, pastor? Uma vez que a gente nasce de novo, Jesus já tinha dito que no mundo a gente teria aflição. Ou seja, quando a gente olha para a palavra, a gente vê que de fato a nossa vida, ela não seria um mar de rosas o tempo inteiro. Porém, aquilo que eu passo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu sofro, aquilo que eu choro, aquilo que eu vivo, não pode mudar a confissão da minha boca. Quem está entendendo isso? Então, quando eu mantenho a minha confissão fixada na palavra de Deus, independente daquilo que eu estou vivendo, as situações da minha vida, elas começam a mudar. Tá certo? Eu quero que você vá comigo em Provérbios, no capítulo 6. Hoje a gente vai ler muito. Verso 2. Vai dizer assim, ó: dando a sua palavra, você agora está preso nessa armadilha. Ou seja, é o que eu acabei de ler. Ou seja, nós nunca iremos além daquilo que a gente está confessando. Tá certo? E esses dias são dias em que as confissões têm mudado por conta de algumas coisas que têm acontecido no meio da nossa jornada, no meio da nossa caminhada, enfim. Mas se nós nos mantermos cativos, assim como está escrito lá em Romanos capítulo 10, se nós nos mantermos cativos ao que a palavra diz, automaticamente a nossa confissão será a confissão da nossa própria, da própria palavra, e não das circunstâncias da nossa vida. Tá certo? Então, assim, tudo o que dizemos, ou seja, tudo que sai da nossa boca é de fato a nossa confissão. Tá certo? E as palavras que proferimos, essas palavras vão nos governar. Tá certo? O próprio Jesus nos ensinou isso em Marcos capítulo 11. Vamos lá comigo, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 23. Jesus disse: verdadeiramente eu afirmo a vocês que se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar, preste atenção nisso, gente, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que se disser, assim será o quê? Oi? Então vocês percebem que o próprio Jesus nos ensina que a confissão é um fundamento da fé.
A confissão é a expressão da minha fé, gente. Então deixa eu dizer para você, cara, eu preciso falar isso para você. Jesus, quando estava falando isso aqui, Jesus estava ensinando para nós um fundamento muito importante, que se a gente levar a sério, nós viveremos uma vida de glória em glória. Quem diz amém a isso, amor? Olha só, ele diz o seguinte, se você, olha só, verdadeiramente eu afirmo que se alguém disser, Jesus está falando sobre confissão, que se alguém disser a esse monte para lançar-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá, o que se disser, assim será feito. Meu som já está indo embora, peraí. E não duvidar no seu coração, assim será feito. Então vamos pegar isso aqui, gente. Olha o que Jesus disse. A primeira coisa que eu preciso, preste atenção em mim, que isso é ouro. A primeira coisa que eu preciso para que as situações adversas e difíceis da minha vida comecem a mudar. Qual é o primeiro passo? Eu preciso confessar. Só que o que vai determinar essa situação é o tipo de confissão que eu faço sobre a situação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A minha confissão, ela pode ser uma confissão positiva ou ela pode ser uma confissão negativa. O fato é que o texto está dizendo que para que alguma coisa aconteça, precisa haver uma confissão. Olha o que ele está dizendo. Então, se eu confesso e eu não duvido no meu coração, mas se eu crer no que eu confessei, automaticamente isso acontecerá. Vocês estão entendendo isso? Quando eu olho para esse texto, fica uma pergunta que eu quero deixar para você é: o que é que você faz diante de uma adversidade ou diante de algo que acontece com você ou na sua vida? Porque nós estamos falando sobre confissão. E se você for lá em Êxodo, no capítulo 1, você vai ver que tudo acontece a partir de uma confissão. O próprio Deus, no início de tudo, ele disse: haja luz. Sim ou não, gente? Vocês estão me ouvindo? Ele disse: haja e houve. Ele disse: haja e começou a acontecer. Ele disse: haja e houve. Aonde eu estou querendo chegar? A Bíblia vai dizer que quando ele disse haja, a Bíblia diz que nesse momento não existia absolutamente nada. A única coisa que existia era o caos. Vocês estão me ouvindo, gente? A única coisa que existia era escuridão. A única coisa que existia era trevas. Não existia nada. Não existia possibilidade de nada. Não existia esperança de que nada pudesse acontecer. E no meio do caos, preste atenção no que eu estou dizendo aqui, que isso é revelação de Deus. No meio do caos, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que, embora você não esteja vendo nada, o Espírito Santo está presente e operando na sua vida. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas. Resolveu o problema. E como ele está, a Bíblia vai dizer que o caos se transformou em alguma coisa porque alguém liberou uma palavra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque alguém disse haja e houve. A Bíblia vai dizer que quando nós nos tornamos novas criaturas, a Bíblia vai dizer que nós nos tornamos em seres semelhantes ao próprio Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem foi a pessoa que disse haja luz? Me responda, por favor. Oi? Então, eu espero que você já esteja pegando a mensagem dessa noite. Se nós somos seres semelhantes a Deus, e no meio do caos, no meio das trevas, no meio da falta de possibilidade, no meio da circunstância terrível, ele disse haja e houve. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o que é que você declara quando você não está vendo nada? O que é que sai da sua boca quando as adversidades se apresentam para você? O que é que você confessa? Olha o que o texto de Romanos capítulo 10 diz, que com
a boca se confessa a respeito da salvação. O que é que a Bíblia está dizendo? Com a boca se confessa a respeito da salvação. Com a boca se confessa a respeito daquilo que Cristo fez por nós. E não aquilo que nós estamos sentindo. E não aquilo que nós estamos passando. E não aquilo que o caos da nossa vida está apontando. Mas o que eu tenho que confessar é a respeito da salvação. O que é que Cristo promoveu para mim na cruz. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Então, uma vez que a gente nasce de novo, nós não podemos confessar aquilo que a gente está sentindo. Talvez você no seu lugar esteja se perguntando, mas pastor, como que eu vou confessar diferente? Está tudo difícil, está tudo ruim na minha vida. E como eu vou confessar coisas diferentes daquilo que eu estou vivendo? Jesus foi o grande exemplo, dizendo: no mundo vocês terão aflições, mas fiquem animados, porque eu venci. E se eu venci, vocês também vencerão. Então, ele já nos ensinou como nós devemos nos posicionar. Vou melhorar um negócio para você. Qual é o problema de eu confessar errado? O problema é que toda confissão gera alguma coisa. Confesse você certo ou confesse errado, a tua confissão vai promover alguma coisa. E talvez existem coisas na sua vida que ainda não aconteceu. Por quê? Porque você não aprendeu a confessar em linha com a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, nós estamos falando sobre mente renovada. Aquele que tem mente renovada não tem o direito de confessar qualquer coisa, embora o tempo da sua vida não seja um tempo favorável. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos seres dotados de pensamento. Nós somos seres racionais. Isso que nós estamos tratando aqui é uma questão totalmente espiritual. E se a gente parar para pensar que toda confissão promove alguma coisa, a gente sempre vai tomar cuidado na hora de abrir a boca para falar alguma coisa. Porque seja positivo ou negativa, a tua confissão, isso sempre vai promover para mim e para você alguma coisa. Então a gente já entende que não dá para jogar na conta de Deus tudo o que acontece de bom ou de ruim. Mas as nossas confissões, repita comigo, diga: a minha confissão. Diga: a minha confissão promove um caminho pelo qual eu vou andar. Então o texto é bem claro, Jesus nos deixou esse exemplo. Então assim, se nós cremos com o coração em alguma coisa, como eu disse, seja positivo ou negativamente, e pronunciar isso, certamente isso vai acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado. Tá? Se vocês forem reparar, quer ver? Vamos comigo de novo lá só para você pegar um negócio aqui que é interessante. Lá em Romanos 10 de novo, vamos lá. O verso de Romanos 10 vai dizer: porque é crendo com o coração que um homem se torna reto para com Deus. É um paralelo com Marcos capítulo 11 que nós acabamos de ler. Então, o que eu estou querendo dizer para você com isso? É que de fato tudo que Jesus disse sobre confissão faz sentido, gente. Isso aqui não é uma história, isso aqui não é conto de fada. Isso aqui é uma lei espiritual que funciona na vida da pessoa. Tá certo? Então vamos lá. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 14, vai dizer: portanto, Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote, que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar. Portanto, não deixemos nunca de confiar nele. Gente, esse texto, em algumas traduções de Bíblia, esse texto vai dizer o seguinte: portanto, retenhamos firmes na nossa confissão nele. Vou repetir: portanto, nos mantenhamos firmes na nossa confissão. Que confissão é essa que o apóstolo Paulo está falando aqui? É a manifestação da nossa fé em Cristo. É a primeira coisa, se você puder anotar, anote isso. É a manifestação
da nossa fé em Cristo, tá? É a parte A dessa confissão. E a parte B dessa confissão é os direitos que agora nós temos em Deus. Deixa eu falar para você uma coisa. A nova criatura, a pessoa que tem a mente renovada, ela precisa professar a sua fé em Deus e confessar as verdades da palavra para com relação àquilo que ela é. Deixa eu dizer para você, a confissão é a expressão da nossa fé. Não existe outra maneira de nós expressarmos a nossa fé que não seja confessando. E como eu disse para você, cara, isso aqui é muito bacana, porque confessar positivamente promove coisas, assim como confessar negativamente. Eu acho que você vai... Eu sempre uso esse exemplo aqui, vou falar de novo, porque eu acho que a gente joga a pá de cal no assunto. Porque algumas pessoas olham para a vida de Jó, algumas pessoas sentem pena de Jó, porque a situação que ele viveu de fato não foi legal. Mas você vai ver a partir do capítulo 3 que ele começa, que quando ele vive tudo aquilo, ele depois que ele sofre tudo aquilo, depois que ele perde os filhos, depois que ele perde a grana, depois que ele perde os animais que ele tinha, depois que ele perde os empregados, depois que a mulher amaldiçoa ele, vai embora, depois que ele está doente e no lixo, sem nada, ele declara o seguinte: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que antes de ele viver essa situação, em algum momento Jó confessou isso com a sua boca. E como toda confissão promove alguma coisa, o que ele está vivendo agora? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? O que ele está vivendo agora? Ele perdeu tudo. Jó tinha medo de ficar pobre, Jó tinha medo de perder a mulher, Jó tinha medo de perder os filhos, Jó tinha medo de ficar pobre, Jó tinha medo de perder os animais, tinha medo de ficar doente, tinha medo. Se isso não fosse verdade, ele não ia estar declarando agora: tudo aquilo que eu tinha medo agora está me acontecendo. Deixa eu falar para você aqui uma coisa. Estamos falando sobre confissão, hein? Anota isso aí. Todo medo confessado é arma na mão do diabo. Todo medo que você confessar é arma na mão do diabo, Berg. Ah, mas eu tenho medo. Ah, mas isso, mais aquilo outro, mais não sei o que. Diferente, eu disse isso aqui na última mensagem, eu vou repetir. Diferente de Deus, o diabo não tem o poder de saber o que está aí dentro. Então, como ele vai saber? Lembra do que eu disse, que a confissão é a expressão da fé? Se eu confesso positivamente, eu demonstro para o inferno que eu estou crendo, que eu estou me mantendo firme na confissão. Agora, se eu confesso negativamente, o que é que o diabo, o que é que o inferno está vendo sobre a minha fé? Esse cara não está crendo. Esse cara não está cativo à palavra. Esse cara é presa fácil. O que é que o inferno vai fazer? Tanto é que nós sabemos que quem fez aquilo tudo, deixa eu falar para você aqui uma coisa, quem promoveu aquilo tudo para a vida de Jó não foi Deus, foi o diabo. Porque em algum momento da vida de Jó, ele confessou errado. Por isso nós estamos falando sobre confissão. Sabe por quê? Porque você nunca irá além daquilo que você confessa. E aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que é que você tem confessado esses dias? Será que você tem que confessar? Será que a tua confissão, agora eu faço um paralelo entre Jó e o próprio Deus, será que a tua confissão no meio do caos é: maldito seja o dia que eu nasci, porque eu estou no lixo, sem nada, pobre, doente, com a porta fechada? Ou a tua confissão é a confissão lá de Gênesis 1, haja luz? Ou a tua confissão é: haja animais, haja vegetação, haja. Jesus liberou para nós isso.
Se vocês confessarem e disserem para essa montanha, lança-te daqui no mar, e não duvidar no coração de vocês, mas vocês crerem naquilo que vocês estão dizendo, assim será. Eu fico pensando uma coisa, é lindo quando a gente está aqui declarando, eu sou a justiça de Deus, grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado pelo meu Pai em Cristo, eu cresço, progrido e prospero, mas a porta não abre de jeito nenhum. Eu sou curado, mas a pessoa está sempre enferma. Gente, deixa eu falar uma coisa. Não é só abrir a boca para confessar. Olha o que Jesus está ensinando, o texto de Marcos, que a gente acabou de ler. A gente confessa, mas a gente precisa crer no que estamos confessando. Crer no que eu confesso promove coisa. Então, se a gente confessa, mas a minha confissão não promove nada, eu simplesmente não estou crendo no que eu estou confessando. Quem está entendendo o que eu estou falando? É por aí o caminho. Então nós precisamos nos manter firmes nessa confissão. Se é o passo correto. Porque assim, gente, vamos parar para pensar também. Eu quando observando um pouquinho isso aqui, eu entendo que na verdade os crentes hoje eles precisam disso. Se eles soubessem que isso faz parte de uma lei espiritual, como você está aprendendo aqui, eu tenho certeza que todas as pessoas que ouvissem isso, a partir de agora teriam cuidado na hora de abrir a sua boca e falar coisas. O problema é que elas não sabem o que as suas confissões são capazes de promover. Cara, eu fico pensando que a confissão corretamente, confessar corretamente, é um exercício da fé, gente. E a fé promove. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Cara, é você olhar, é simples, mas é fé. Gênesis 1, e eu viajo quando eu penso nisso, porque é olhar para onde não tem possibilidade de dizer, haja. Você entende que tudo foi feito? Gente, presta atenção em mim, por favor, que isso é ouro demais. Olha só. Você entende que Deus não teve que fazer? Você entende que Ele não teve que mover com as suas próprias mãos? A única coisa que Ele fez com as suas próprias mãos foi o próprio homem? Mas todas as outras coisas foram formadas e foram criadas porque Ele liberou uma palavra dizendo haja. Vocês estão entendendo isso, gente? E aí eu paro para pensar, às vezes a gente está trabalhando demais, movendo as coisas do lugar, tentando mudar as coisas, tentando fazer coisas, mas a gente não confessa, a gente não fala, a gente não declara. O próprio Jesus disse para os discípulos, peçam, falem, professem, para que vocês recebam, para que a alegria de vocês seja completa. A gente não faz isso. A gente não confessa. A gente deixa para confessar quando as coisas não estão bem. E na maioria das vezes, quando as coisas não estão bem, a gente confessa errado. E aí, meu amigo, confessou errado, já era. Olha como isso é sério. Agora, você já imaginou se a igreja, de uma maneira geral, não fizesse confissões circunstanciais, mas vivessem fazendo confissões com base no que a palavra diz? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia que Jesus foi o exemplo. Desde o momento em que o seu ministério público começou a acontecer, você vai ver Jesus fazendo confissões. Sempre as mesmas confissões. Ele confessava quem ele era e o propósito de porquê ele tinha vindo. Ele sempre declarava quem ele era e qual era o propósito de ele
ter vindo. E isso promovia as coisas. Então olha só para eu fechar esse raciocínio aqui. Uma declaração equivocada, ou seja, uma declaração negativa, uma declaração feita fora do que a palavra diz sobre nós, é uma manifestação pública da derrota da nossa vida, tá? E da supremacia do diabo sobre nós. Então, ó, fica um alerta aí, tá? Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente está confessando, tá? Então, olha só, se o cristão, gente, ele quer cultivar uma fé que seja inabalável, preste atenção em mim, ele precisa fazer confissões com base na palavra de Deus. Deixa eu falar, além de promover coisas, a sua confissão, ela também é essencial para fazer a sua fé crescer. A Bíblia vai dizer em Mateus que a boca confessa aquilo que o coração está cheio. E o coração se enche daquilo que a boca fala. Então nós entendemos que a nossa confissão, ela é capaz de promover o crescimento da nossa fé. Anota isso para você nunca mais crescer na sua vida. Mas o contrário da sua confissão, se a sua confissão não é uma confissão positiva e for uma confissão negativa, a sua confissão também será capaz de destruir a sua fé. É justamente por isso que a minha confissão não pode ser uma confissão circunstancial, porque eu posso promover vida em mim, ou eu posso destruir a própria destruição em mim, por conta daquilo que eu falo. Cara, quando eu paro para pensar nisso, eu entendo que nós poderíamos estar vivendo melhor do que o que a gente está vivendo hoje. Deixa eu falar para você aqui. Apóstolo Paulo fala em Romanos 12 que existe uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem está aqui me ouvindo e não tem vontade de viver o que é bom, perfeito e agradável? Levanta a mão, quem não tem vontade de viver isso? Todo mundo quer, né? Hã? Sim ou não? Todo mundo quer viver o que é bom, perfeito e agradável, mas quando eu olho para esse texto, sobre essa questão de nos mantermos cativos à confissão da fé, eu entendo que nós poderíamos de fato estar vivendo o que é bom, perfeito e agradável, mas viver isso faz parte dessa mudança de mentalidade que tem tudo a ver com confissão. É atrelado. A confissão é a expressão da fé. Você sabia que era para você estar vivendo, presta atenção no que eu estou dizendo, sabia que era para você estar vivendo melhor do que o que você está vivendo hoje? Em todas as áreas, em todos os níveis da sua vida e da minha? O que seria da nossa vida se nós entendêssemos que as nossas confissões promovem coisas? Você quer ver um exemplo? Às vezes a gente passa por situações na nossa vida. Quer ver, sei lá, quem tem filho, por exemplo. Às vezes acontece uma situação, sei lá, aí o filho está na droga, o filho faz alguma coisa, e aí o que sai da nossa boca, ao invés de ser uma confissão de bênção, é uma confissão negativa, dizendo: essa peste, essa não sei o quê, esse fulano de tal, se o cara bebe, esse bêbado, se o cara é drogado, é esse drogado, se o cara é isso e aquilo, a gente classifica. A nossa confissão é com base no que a gente está vendo, né? Esse isso, esse aquilo outro, esse não sei o quê. E aí no espiritual, aquilo que tu confessou vai só gerando coisa. Sabe que dia que você vai ver esse cara sentado do teu lado na igreja? Agora confessa o inverso do que ele é para você ver. Olha o que Jesus disse: se vocês confessarem e crerem no que vocês confessarem e não duvidar, assim vai acontecer. Gente,
Não sou eu que estou dizendo, Jesus disse. Então nós precisamos de ver o resultado da nossa confissão. A gente precisa pegar isso, a gente precisa viver. Isso não é história, Jesus disse. Então quando eu olho para isso eu vejo que a gente precisa. Quem lembra aqui da história que eu contei aqui uma vez, vou repetir porque encaixa, da questão da vaga, por exemplo, o cara precisa de emprego e vai procurar e tem 3 vagas e tem 3.000 inscritos. E aí o cara fala assim, pô, não vou perder meu tempo de ir lá me inscrever porque são 3.000 inscritos e só tem 3 vagas, eu não vou passar nunca. Porque eu trabalho, porque eu tenho filho pra cuidar, porque eu faço não sei o quê, porque eu faço isso, aquilo. Então, tipo, eu sei que tem um monte de gente que só vai estar estudando. Não é assim que funciona, Alex? Então, pô, como que eu vou competir com um cara que só estuda? Se eu trabalho, faço isso, faço aquilo outro. Então eu não vou nem me inscrever, porque eu sei que eu não vou conseguir passar. Não é assim não que funciona? A Tayane disse ali atrás que é, não é? Mas olha o que a Bíblia diz. Nós nunca iremos além daquilo que nós confessamos. Qual é a minha confissão? Cara, eu sei que são 3.000 inscritos, são 3 vagas, mas eu preciso de uma só. Então eu vou dar meu jeito, vou estudar de madrugada, vou cair para dentro, porque eu vou conseguir uma vaga. E os outros que briguem pelas outras 2. Acabou, bicho. Vou entrar. E sabe o que vai acontecer? Isso vai promover algo no reino espiritual. Gente, dá uma glória a Deus, por favor. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Olha só, eu não estou aqui para enganar você não. Todo o trabalho que Cristo poderia fazer por mim e por você, Ele já fez. Deita na rede e espera para tu ver. Espera. Não é não, dona Nadia? Deita na rede e espera a vaga chegar. Não vai atrás não. Não confessa corretamente não. Não se mexe não, para você ver. Gente, isso é fundamento. Quando você confessa, você mostra para Deus que você está crendo. Aí Deus age. A questão é, a tua confissão é o haja ou o inverso disso? Eu quero fazer uma pergunta para você aqui e deixar isso para você, para eu voltar ali para o texto. Aonde você deseja chegar? A Bíblia diz o seguinte: eu é que sei de que pensamentos que tenho ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam na terra de vocês. Deixa eu falar para você. É você que decide aonde você vai chegar. Não é Deus. Eu vejo as pessoas pregando por aí dizendo, não, Deus é quem sabe. Vai nessa. Não, porque eu entrego na mão do Senhor. Não tem gente que fala assim, gente. Hã? Mas vem cá, qual é? Aí você pergunta pro cara, qual é a expectativa que você tem do amanhã? Não, está na mão de Deus. Deus é quem sabe do amanhã. Aleluia. Não é assim que funciona. Mas deixa eu falar para você, é você que decide. É você que decide aonde você vai chegar. Com esse pacote de fé e confissão. Através da fé que você manifesta e através da confissão que você tem, a gente pode perceber se você tem uma mente renovada ou não. Vocês estão entendendo isso, gente? Então olha só, quando uma pessoa fala em derrota, ela não menciona mérito algum de Deus. Mas quando uma pessoa menciona derrota na sua vida, ela só dá mérito ao diabo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui que eu também acho importante. Olha só. Nunca, anota isso por favor aí, você que tem caderno. Nunca dê mérito a uma derrota. Nunca mencione uma derrota. Porque não há mérito algum para Deus quando você pronuncia uma derrota. Não há mérito. Quando você pronuncia, quando você confessa,
Quando você fala, quando você conversa com alguém sobre uma suposta derrota que você teve, você está dando mérito ao diabo e não a Deus. Ao vejo pessoas cantando assim, ó. Vou chutar o balde agora, que eu sei que tem gente que gosta. Aí eu vejo gente cantando assim, ó. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, peraí. Então existe mérito para Deus na porta fechada. Então existe mérito para Deus na doença. Então existe mérito para Deus quando você sonha, projeta, arquiteta alguma coisa e não acontece. Ah não, mas não aconteceu porque é da vontade de Deus. Quem disse? A Bíblia diz, preste atenção no que eu vou dizer aqui, hein? A Bíblia diz que de Deus você já tem o sim e o amém. Isso não te empolga não? Aleluia! Então, meu amigo, sonha, projeta, arquiteta, vai em frente, busca. De Deus você já tem o sim e o amém. Aí eu fico ouvindo um papo de hipocrisia, que é mais ou menos assim, ó. Não, sabe por que Deus ainda não deu? Um exemplo, tá? Por que Deus ainda não deu um carro, irmão? Porque o dia que Deus deu um carro pro irmão, o irmão não vai mais na igreja. Porque, eu também. Ah, porque do dia que Deus der um carro pro irmão, o irmão, em vez de ir para a igreja, vai pegar a família e vai para a praia. Sabe por que Deus não bota o irmão numa porta de emprego melhor? Porque o dia que ele ganhar mais dinheiro, ele vai esquecer da igreja para desfrutar do dinheiro que ele está ganhando. Eu canso de ouvir isso daqui, ó. Aí tu quer dizer que você tem que viver uma vida miserável, de pouco, porque no pouco tu vai ser fiel. Sabe o que é legal? A Bíblia diz que se você é fiel no pouco, Deus vai te botar no muito. Então o muito para nós é consequência. Hã? É consequência, cara. A gente vai pro muito. Não tem pra onde correr. Sabe, a gente entra nessa rota errada das coisas. Então eu quero abrir aqui um parênteses para dizer, porque o meu espírito está cheio disso. Olha, deixa eu falar para você. Sonha sim. Projeta sim. Arquiteta sim. Vai em frente de Deus, você já tem o sim e o amém. Olha que essa história de que, não, porque Deus vai me dizer um não, você já tem o sim e o amém, mano. Acabou. Então vamos, peraí, vamos pegar esse pacote aí. Se eu já tenho o sim e o amém, o que falta para acontecer? Eu preciso ter fé e confessar corretamente. Acabou, amigo. Vou chegar. É isso. Glória a Deus. Então olha só. Já vou, daqui a pouquinho eu fecho. Se nós repararmos um pouco, como eu disse, na vida de Jesus, nós veremos que desde o início do ministério dele, público, né, como eu disse antes, ele sempre confessou quem ele era e qual era a sua missão. Eu quero te dar alguns exemplos. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, verso 28. Diz assim, ó. Sim, olha só, Jesus, sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixarei o mundo e voltarei para o Pai. Olha só o que ele revela. Agora João 14, vamos voltar um pouquinho, quero te dar alguns exemplos. João 14, verso 9. João 14, verso 9. Está escrito, Jesus respondeu, você nem sabe ainda quem eu sou, Filipe. Mesmo depois de todo esse tempo que tenho estado com vocês, qualquer um que me vê o Pai. Portanto, como você está pedindo para ver o meu Pai?
Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são propriamente minhas, mas do Pai que vive em mim. E Ele faz a sua obra por meu intermédio. Agora um terceiro texto, ainda do Evangelho de João, no capítulo 12. Vou voltar mais um pouquinho aí. Evangelho de João, capítulo 12, verso 45. 45 e 46. João 12, 45 e 46 diz: pois quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como uma luz para brilhar nesse mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Então, por que eu separei esses três textos? Vocês percebem que a confissão de Jesus estava com base naquilo que ele era e naquilo que era a sua missão, naquilo que era a sua chamada, naquilo que era o seu comissionamento. Pastor, o que ele está querendo dizer? Essa é a confissão que Paulo disse lá em Romanos. Se eu fosse você, eu grifava isso na sua Bíblia. Romanos 10, 10. Essa é a confissão que Paulo estava dizendo que nós devemos nos manter firmes. Que confissão é essa? Confissão daquilo que eu sou em Cristo e a confissão do meu comissionamento, daquilo que eu fui chamado para fazer. Essa é a confissão da igreja. É nessa confissão que nós temos que nos manter. Por quê, pastor? Porque é bem aqui, gente, preste atenção. Porque é bem aqui que o inferno vai tentar destruir a gente. O inferno sempre começa a destruir a vida de uma pessoa quando ele consegue deformar o caráter daquilo que eu e você somos em Cristo. Se o inferno mudar o teu pensamento a respeito, a seu próprio respeito, você e eu estamos aniquilados. Você quer ver? Você convidou alguém para vir na igreja. Aí ele disse para você assim: cara, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, eu sei que eu vou na igreja, eu sei que eu tenho que ir na igreja, mas olha, eu vou quando eu parar de fumar, eu vou quando eu parar de beber, eu vou quando eu parar de não sei o quê, quando eu parar, eu vou. Porque ele acha que aquilo é algo que demonstra o caráter dele. Mas a Bíblia vai dizer que nós, os que estamos em Cristo, somos o que? Nova? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, esse era um dos passos, ou melhor, esse era uma das confissões que Paulo está falando, que eu preciso me manter cativo. Jesus, eu te dei 3 textos que mostram Jesus dizendo aquilo que ele era. Através de quê? Através de quê? Que a gente começou a falar no início da pregação. Através da sua. Chegarão dias em que o inferno vai dizer para você: você é um doente. Chegará dias em que o inferno vai dizer para você: você é um bêbado. Chegará um dia que o inferno vai dizer para você: você é um miserável, você é um pobre, miserável, pecador, que não merece nada. Se você estiver cativo às confissões que a palavra disser, o que é que você precisa confessar? Palavra de Deus. Aí você combate o inferno. Agora, se você não tiver verdade dentro, acabou. Se você se deixar levar por aquilo que o inferno diz e não pelo que a palavra diz, e confessar o que o inferno
está dizendo. Eu disse aqui, vou repetir, porque também fecha no texto. O diabo disse, cara, o diabo disse para Jesus, tu tá com fome, então transforma as pedras em pães e come, cara. Tu não és o Filho de Deus? O diabo estava tentando botar Jesus em dúvida sobre aquilo que ele era. Cara, apóstolo, vou falar para tu, hein? Apóstolo Paulo não era humano. Porque quando ele fala sobre essa questão de nós nos mantermos firmes na confissão da fé, cara, pelo amor de Deus. Talvez esse seja um dos fundamentos mais importantes que a palavra revela para nós. Sabe por quê? Porque isso é para a nossa vida inteira, gente. Isso é para a nossa vida inteira. Aí eu quero perguntar para você o seguinte. Aí na sua cabeça agora. O que é que a sua mente pensa a respeito de você mesmo? Não responde para mim não. Pensa aí. O que a sua mente pensa a respeito de você mesmo? Sabe isso que você pensou um pouquinho? Deu até um silêncio assim agora. Sabe isso aí que você pensou? Você nunca irá além dessa tua mentalidade aí. Nunca. Olha o que o texto diz, com a boca se confessa. O coração se crê, com a boca se confessa. Então, se eu estou confessando aqui, eu estou confessando que a minha boca está dizendo, o que o meu coração está crendo com a minha boca. Aonde você acha que você vai chegar? O que você pensa sobre você mesmo? Eu não sei o que é que você pensa sobre você. Mas eu sei de alguns pensamentos que a Bíblia diz sobre você. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quantos estão em Cristo? Faz só assim para eu ver. Show. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. É uma nova pessoa. Por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Então, peraí, meu amigo. Sou nova criatura. 1 João vai dizer assim: vejam quão grande é o amor de Deus por nós, a ponto de agora nós sermos chamados de filhos de Deus. Isso é se manter firmes na confissão. Quando o inferno disser, você é um pobre miserável pecador, você vai dizer, não. A Bíblia diz que por conta do amor de Deus, eu sou chamado de filho. O inferno está aniquilado. E aí, Romanos 8 vai dizer que, como eu agora sou filho, eu me tornei herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Deixa eu falar para você, o que é co-herdeiro? Co-herdeiro não é um herdeiro abaixo de Cristo. Co-herdeiro significa herdeiro de maneira igual a Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Cristo herdou no céu e na terra, eu também sou herdeiro. Cara, você não consegue dar glória a Deus com isso? Herdeiro de maneira igual. Então deixa eu falar para você aqui uma coisa. Só para eu já vou fechar, eu acho que o meu relógio parou, não sei. 9h10 no meu? É isso? Quando o inferno aparecer para você, quando o diabo aparecer para você e tentar deformar o seu caráter,
para tentar mudar a sua confissão, que automaticamente ele vai te matar, você vai fazer uma coisa. Quando ele tentar lembrar você do que aconteceu, do que é que você fez, do que é que vai acontecer amanhã, de que você não tem, e de que você é isso, e você é aquilo, e aquilo outro, você lembra dele, você lembra ele do futuro dele. Lembra o diabo do futuro dele, que é no lago de fogo. Você lembra ele aquilo que você é hoje, filho de Deus. Você lembra ele dos direitos que você tem agora como nova criatura. Você revela para ele aquilo que você é. Gente, isso é a transformação de Deus em nós. Isso promove cura, isso promove transformação. Sabe? Isso promove mudança de vida. Não tem como eu ser uma nova pessoa confessando errado, gente. Se você puder anotar, anote isso. A nova criatura precisa ter confissões próprias de nova criatura. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? A nova criatura precisa ter confissões próprias de nova criatura. Eu vou falar bem um negócio engraçado aqui. A dona Dia até riu, nem falei. Vou falar um negócio engraçado. Eu nunca vi um cachorro miando. Eu nunca vi um cachorro miando. Alguém já viu aqui? Só se esse cachorro for do diabo. Eu nunca vi um gato latindo. O cachorro tem que latir. E o gato tem que miar. Por quê, pastor? Porque são coisas próprias. Eu estou falando um negócio engraçado para você entender. Porque são coisas próprias. O latido é coisa própria de um cachorro. O miado é coisa própria de um. Então a nova criatura tem coisas próprias de nova criatura. Gente, vou falar uma coisa para você. Em nome de Jesus. O que aconteceu ou o que vai acontecer não pode mudar a sua confissão. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? O que aconteceu ou o que vai acontecer não pode mudar a sua confissão. Por quê, pastor? Porque a confissão de Deus não muda a teu respeito nunca. A Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia também vai dizer, eu é que sei de que pensamentos que tem a respeito de você, santo ou não santo. Pensamento de paz. Então, se Ele não oscila no seu pensamento e na sua confissão, você não pode oscilar. Por quê? Porque uma vez que eu me torno uma nova pessoa, eu me torno alguém semelhante a Ele. Então, se Ele não oscila, eu não posso oscilar por conta das coisas que acontecem. Mas eu preciso me manter firme na confissão da fé, como Paulo diz. Porque quando eu me mantenho firme na confissão da fé, as coisas começam a acontecer. Você está entendendo isso? Olha para Paulo, gente. O cara que está dando uma aula para a gente. E faz a gente entender essas coisas, como funcionam no reino espiritual. Quantos conflitos, quantas coisas esse cara viveu. Ontem nós estávamos falando aqui. Um dos momentos mais difíceis da sua vida, quando ele estava preso, estava passando um bastão para Timóteo. Ainda assim, quando tudo estava desfavorável, o cara estava cativo às suas confissões, às suas convicções na palavra e no evangelho da verdade. Você acha mesmo que ele não chorava, ele não tinha dor? Cara, olha, isso é para mim. Sabe por quê? Assim como nós estávamos conversando ontem,
Eu imagino quantas vezes Paulo se sentiu movido a confessar errado por conta do que ele estava vivendo. Teve um momento que ele olha para esse único cara que ele tinha. Ele diz para ele assim: cara, olhar para você é altamente contagiante, porque eu não tenho ninguém, eu estou sozinho nisso aqui. Mas quando eu olho para você, o meu espírito se alegra, porque eu, quando olho para você, eu não encontro uma fé fingida. Então olhar para você me faz continuar a minha jornada até o final. Porque olhar para você me motiva. Olhar para você me dá vontade de continuar. E ele se manteve firme. Ele estava depressivo nessa hora. Aparentemente sozinho, mas o cara mantém firme. O cara está preso. Ao invés do cara falar um monte de besteira, porque ele começa a falar para Timóteo: ó, fulano de tal me abandonou, fulano de tal foi embora, fulano de tal, ele lê lá, você vai ver. Ele começa a falar: ó, fulano estava aqui comigo, Marcos foi. Ó, quando você estiver com Marcos aí, manda Marcos vir. Aí começa a falar um monte de coisa. Aí ele começa a dar direcionamento. Ao invés dele ficar depressivo, ele começa a dar direcionamento para Timóteo, gente. O cara o tempo inteiro se manteve cativo aos fundamentos da palavra. Então eu quero encerrar essa noite dizendo isso para você. Vamos chegar momentos da nossa vida em que a gente vai se sentir tentado a oscilar. Mas que essas tentações, as oscilações não mudem a nossa mentalidade. Porque as confissões vêm da mentalidade, vêm do coração, vêm da alma. A boca fala, o coração está. Agora, quando eu olho para Paulo, eu vejo um coração cheio da palavra de Deus. Não tem como confessar outra coisa. Embora as coisas estejam totalmente desfavoráveis, o que vai sair da sua boca é a palavra. E isso transformará as situações da sua vida. Você possa ficar com essa palavra essa noite. Você possa ficar com esses fundamentos que fatalmente, se você levar a sério, farão você, a partir de hoje, viver uma vida totalmente diferente. Fará você alcançar lugares que você ainda não conseguiu. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Existem lugares que você precisa chegar, mas que você ainda não chegou, porque você não aprendeu a confessar corretamente. Existem coisas que ainda não aconteceram, porque você não abriu a boca para confessar. Eu quero que você levante do seu lugar comigo essa noite.